mais um tema, né? Uma outra coisa que foi muito discutida essa semana, né, é que, mais uma vez, nosso queridíssimo, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes ordenou, na verdade, a suspensão das contas do monarca de tudo quanto é rede social. Né? Foi aí mais um caso de censura, uma coisa arbitrária, né? E que a gente deu muita discussão nas redes, né? Basta a gente falar monarca também, que o pessoal... Pois é, o pessoal gosta e tudo mais. Sai voando. Mas, enfim, foi um tema aí, de fato, foram suspensas as contas do monarca, né? Rapidamente também. Ele cobrou uma multa caríssima, né? Acho que era 100 mil reais por hora, que as plataformas mantivessem aí as redes do monarca ativas. E nós, como sempre, né, a gente já vinha denunciando isso daí, outras pessoas também se manifestaram, o Glenn Greenwald e tudo mais, contra, até New York Times, coisas assim, acharam exageradas as medidas do STF, né, do Alexandre de Moraes em especial. Mas, de fato, é mais um caso aí, a gente vê aí vários acontecendo, é uma onda, na verdade, de censura e de perseguição nas redes sociais, que a esquerda deu muita corda, né? E que agora o negócio é meio fora de controle. Foi uma coisa muito rápida. Não teve julgamento nem nada, foi assim, suspende, pronto, acabou, tchau, redes do monarca. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? É um negócio complicado. Eu tenho minhas dúvidas sobre o que a gente pode falar sobre isso. Eu também, aqui. Sem ficar se policiando. Eu não sei o que eu posso falar. Sinceramente, eu fico com medo nesse momento. Vamos fazer o seguinte. Fala o que você achar e eu vou dar um berro se eu achar que você está indo para um lado muito... Um lado muito ruim? Exatamente. Eu vou berrar aqui. É que eu nem um desesperado. Eu tô com medo de começar a falar, entendeu? Tem problema, eu grito. Eu acho você acha que eu não vou o que gritar? Está sendo feito pelo Alexandre de Moraes Ok, pode falar. Despótico. Não tem problema, pode falar. Não tem problema falar, tudo bem, bom. Não, é um bagulho muito despótico, pelo amor de Deus. Se ele não fosse careca, seria mais fácil de colocar ele na cara do Luís XIV. Uhum. Porque o problema maior é que ele é careca. Inclusive, eu tentei fazer isso aí numa inteligência artificial, só é uma figura que não parece o Alexandre de Moraes. Porque para parecer o Alexandre de Moraes, precisa ser careca. E para parecer o Luís XIV... Luís XIV? O Luís XIV. Precisa ter cabelo, porque tinha aquela cabeleira preta, né? Aí não casa as duas figuras. É difícil fazer o Alexandre de Moraes XIV. Uhum. Não, eu vou falar um negócio aqui. Espantou, não foi nenhum nem dois jornalistas que ficaram espantados com a medida. Saiu um editorial inteiro do Estadão. O Estadão tirou um artigo longo, tudo falando. Muito bruto, viu? A consideração, eu pelo menos entendi que a consideração deles é que, assim, o que o Alexandre de Moraes fez foi de cunho puramente pessoal. Eles chegam a falar que essa ação dele é uma idiosincrasia dele. É uma insinuação. Eu li o despacho, né? Eu conversei com o Monark 1 minuto sobre o negócio. Ele tá se preparando aí para depor, porque ele foi chamado a depor. Nossa. É uma coisa... Eu vou falar, esse negócio de mandar a pessoa depor na Polícia Federal porque ela fez uma live, isso é uma medida puramente intimidatória. É só para intimidar os comunicadores. A pessoa vai lá, fala uma coisa que você não concorda, aí você, sem base nenhuma, manda ela depor na Polícia Federal. Aí o cara vai lá para ser interrogado por um delegado, e o delegado começa aquela coisa toda agressiva contra você. O que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com aquilo? O que você quis dizer com aquele outro? Para ver se te pega no pulo e você consegue te enquadrar em algum tipo de coisa que possa dar prisão. É ridículo. Não, e é absurdo também, porque o que você quis dizer naquela hora? Não sei, já passou. Sei lá, meu. Agora, essa altura do campeonato também, nem eu sei mais o que eu quis dizer. Não, e assim, a medida, o Monarca eu não entendi até agora, eu vi a declaração dele. Ele não afirmou nada. Eu só vi que eu vi assim, né, que agora tá o telefone sem fio, né? Como eu não vi a live, eu vi que falaram que ele falou que o Alexandre de Moraes é o anticristo. Mas não foi por causa disso o negócio. Foi por quê? Eu também não achei. E também falaram que ele falou que ele questionou o sistema eleitoral. Isso. Isso. Nossa, até hoje. Então, esse aqui é o negócio, olha.
ele levantou dúvidas sobre determinadas questões do sistema eleitoral. Ele não afirmou nada, queria falar isso daí também. Não afirmou nada. Nós, por exemplo, como membros de um partido político legalizado, tudo, nós temos uma opinião sobre o sistema eleitoral brasileiro, que é a mesma opinião da Suprema Corte Alemã. Que nós acreditamos que o sistema... Nesse momento, não. Hã? Nesse momento. Também não sei, a pessoa vai ver o vídeo depois. Exatamente. A Alemanha volta. Não, exatamente. Não, mas é que assim, a Alemanha, por exemplo, teve um processo para criar a chamada máquina de votação na Alemanha, que é a chamada urna eletrônica brasileira. A Suprema Corte negou. Por quê? A argumentação deles é a seguinte: o sistema tem que ser auditável pelo cidadão comum. Eles falaram, um sistema com máquinas eletrônicas pode ser auditado. A princípio. A princípio, Não, mas eu concordo. Em uma avaliação em abstrato, tudo pode ser auditado. Até a coisa mais secreta do mundo, os arquivos da CIA podem ser auditados. Você só vai precisar de uma equipe de especialistas. Aí eles falaram o seguinte: ser auditado por uma equipe de especialistas não é suficiente para um processo onde todo cidadão vai ter que participar. Você precisa de um sistema que seja auditável pelo cidadão comum, por qualquer pessoa. Porque justamente todo mundo participa. Essa formulação que foi apresentada pela Suprema Corte Alemã é a mesma formulação que nós temos. O sistema tem que ser auditável por qualquer pessoa. Para isso, ele não pode ser um computador. Ele tem que ser um papelzinho. Isso é a nossa versão. Não tô... Para esclarecer, não estou colocando em jogo o resultado da eleição de 2018, 2022, nada. Não tô falando que a contagem foi alterada de forma nenhuma. Antes que te perguntem o que você quer dizer, tô falando o que eu quero dizer. Antes que eu vá parar na Polícia Federal. Não estou falando que teve fraude, não estou falando nada. Estou só falando que o sistema, para ser justo e político, e para que todo mundo possa auditar, ele tem que ser simples. Para ser simples, ele não pode ser uma máquina. Tem que ser um papelzinho. Porque qualquer um sabe contar. 1, 2, 3. Você sabe contar, eu sei contar, todo mundo conta. Então você conta os papelzinhos. E aqui no Brasil a gente ainda coloca número, que é para o cara não precisar saber ler. Exatamente. É simples. Você vai lá, você vai montando pilinha ali de 10 em 10, amarrando com elástico. Aí o pessoal vai falar, demora para sair o resultado. Não tem problema, ninguém tem pressa. Você faz eleição uma vez a cada 4 anos. Ninguém tem pressa. Demorar algumas semanas, né? Não, mas não demoraria também. Tem eleição em papel que demora dias. Se você... Só a eleição americana que demora tudo isso daí. Porque eles montam cada maracutaia lá. Não, é que o sistema eleitoral deles é muito complexo, né? Porque, tipo, o pessoal não sabe. Mas a eleição americana demora tanto, não é porque a votação é em papel. Até porque a contagem lá, isso é uma coisa, ela não é manual. A contagem, ela é feita por máquinas. Mas o que realmente faz com que seja demorado é que você tem que esperar o voto não é direto. Então você tem que esperar a votação fechar em cada estado para saber quantos votos a pessoa tem. É um processo muito louco. Então, assim, como você tem que esperar sair nos estados, aí às vezes fica faltando e os estados, alguns são muito disputados. Então, vai um negócio assim, que por 5 mil votos o cara ganha. Então você tem que esperar contar todos os votos de um determinado estado para saber quantos votos eleitorais aquele candidato ganhou. Fora que na última eleição teve voto por correio também. Então, verdade. Então, assim, aquilo que está acontecendo com o Monark é absurdo. Ele colocou em xeque determinados aspectos do sistema eleitoral. Ele nem afirmou o que ele acha. Ele falou, pode ter havido. Então, assim, muita gente falou, a imprensa falou um negócio cínico, mas que é interessante. Falou o seguinte, a eleição já acabou, não precisa mais disso. Que mostra o seguinte, que é o que mostra o cinismo dos capitalistas. Totalmente. Agora já virou, Esquece. Então. Chega. Já deu, já ganhamos. Já ganha. Agora pode deixar o pessoal falar, só não pode falar na eleição. É uma coisa cínica de se falar. Mas pelo menos mostra que é um pessoal um pouco mais razoável que o Alexandre de Moraes. Que eles sabem que não dá para manter esse inferno maluco durante todo o período, durante 4 anos. Se você tiver uma situação excepcional, você pode instaurar o regime maluco. Reinado do mal. Mas na cabeça deles é isso. Se você tiver uma situação excepcional, você pode ser louco. Agora, se você for fazer isso o tempo inteiro, isso aí vai dar muito problema. Então a própria burguesia está pedindo água.
Você vê que eles botam, às vezes, esses cachorro meio louco, né? Pessoa extravagante, por assim se dizer. Que vai lá e faz e vê a louca mesmo, tipo Alexandre de Moraes, Bolsonaro, etc. E depois tem que controlar, né? Tem algumas perguntas Não, aqui. e também só uma coisa. Eu acho, particularmente, que essa colocação que o Estadão fez mostra também que, assim, eles notaram que a coisa está fora do controle deles. Porque ninguém mandou. Chegaram pra... Ninguém chega lá e fala assim, não, precisa censurar o Monark, sabe? O Monark era super popular. Você fala assim, porra, aí é uma coisa que, né, acaba que fica com um tom meio pessoal, né, e desmoraliza, porque eles vão precisar usar esse mecanismo posteriormente. E o cara pegando aí e censurando um porque chamou ele de careca, o outro que chamou ele de anticristo, o outro que chamou ele de skinhead, não sei o que, bota nego na cadeia, manda depor na Polícia Federal, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Acaba que na hora que eles forem precisar usar isso aí de novo, vai estar uma coisa profundamente desmoralizada. Veja que só as coisas que ele... O pouco que ele fez nesses últimos 6 meses até aqui já passou muito o ponto da imagem dele já. Ele tá com... É uma coisa assim que tem um amplo setor social que repudia veementemente as ações do Alexandre de Moraes nesse sentido. E a popularidade dele, assim, a visibilidade dele é tão ruim que tem uma guerra, né, pra ver qual que é o melhor apelido do Alexandre de do Moraes. Alexandre Moraes. O companheiro Felipe Gonçalves aqui nos pergunta qual é o melhor apelido pro Alexandre de Moraes. Olha, a eu gente ainda contra a acho parede que aqui, né? Alexandre Pode falar? Uglandi. Eu ia falar isso também. Minha opinião, Alexandre Uglandi é o melhor. Esse é de longe mais engraçado. Eu gostei muito do... É engraçado que o Alexandre de Moraes falou que os amigos dele não chamam ele de Xandão. O Alexandre de Moraes? Falou que não chamam. Não chamam ele de Xandão. Chamam como? Não sei. Lelê. Nossa. Lelê. Tô supondo, né? Xandão porra. Ô, Xandão. Tá. Xandão. Tipo, porra. Falou que o filho dele chama de Xandão já. Nossa. Até o filho. E também chama Alexandre, né? Cacilda, mano. Bom, temos uma outra pergunta aqui do companheiro Adriano Silva, que perguntou o seguinte: o que vocês acham das análises e do marxismo do Humberto Matos? Ele seria igual ao Jones? Temos aí... Kaká. Então, é foda, porque eles não lembram ele, entendeu? Mas lembra. Você vê que, tipo, esse aí eles colocaram a peruca do Alexandre. Peruca do Alexandre. Peruca do Luiz XIV, Luiz XIV, né, no Alexandre de Moraes. Já fica meio estranho. Aí se você inverte, você coloca a cara do Alexandre de Moraes nele e tal. E se fizer o Luiz XIV, careca? Aí perde o Luiz XIV também. É difícil, são duas figuras muito... Apesar de tão próximas, mas tão longínquas, entendeu? Bom, voltando à pergunta aqui do Adriano. Voltando. Humberto Matos, igual ao Jones? Olha, Mais um aí. eu vi